Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema fundamental, a conexão poderosa entre aprendizado contínuo e inclusão social e a dignidade da pessoa idosa. E claro, vamos entender direitinho qual é o papel do Sistema Único de Assistência Social, o nosso SUAS, nesse cenário todo. Para começar, já lança uma pergunta que é o ponto de partida de tudo. Será que o aprendizado tem limite de idade? A resposta, gente, é um sonoro não. A educação é um direito que acompanha e se transforma com a gente ao longo da vida inteira. E é justamente essa ideia que vai guiar nossa conversa hoje. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de educação para a vida. Depois, vamos ver o papel prático do SUAS. Em seguida, vamos conhecer os lugares onde essa aprendizagem acontece, definir o que realmente é empoderamento e, para fechar, entender como acontece a transformação da pessoa idosa em um cidadão ativo. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto. A gente vai explorar essa ideia de educação permanente. Mas, afinal, o que isso quer dizer na prática? Bom, educação permanente é, na essência, um processo que nunca acaba. É a ideia de que o aprendizado vai muito além da sala de aula. Ele acontece em todos os lugares, em todas as fases da vida, e está sempre promovendo o nosso crescimento pessoal, valorizando toda a bagagem que a gente já carrega. E o ponto-chave é exatamente este. A educação da pessoa idosa soma as mais variadas formas de conviver e de aprender. Ela está integrada no dia a dia, na comunidade, na troca de experiências. Não é algo preso só no modelo escolar, mas sim aberta a todo o conhecimento que a vida tem para oferecer. É exatamente aqui que o SUAS se torna uma peça fundamental. Vamos ver agora como o Sistema de Assistência Social brasileiro entra em campo para colocar toda essa ideia em prática. A estrutura funciona mais ou menos assim, ó. O SUAS, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, atua por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o famoso SCFV. A missão dele é criar estratégias que olhem para a pessoa idosa no seu contexto real, ajudando os municípios a botarem em prática políticas públicas que realmente façam a diferença. Certo. Mas na prática, onde essa educação acontece? Vamos conhecer agora os dois principais tipos de espaços onde esses programas são implementados e onde a mágica realmente acontece. De um lado, a gente tem os centros municipais do idoso. São aqueles espaços de convivência mais próximos da comunidade que trabalham a pessoa idosa de forma integral. Do outro lado, temos as UATs, as universidades abertas para a terceira idade, que geralmente funcionam dentro das universidades e têm um foco maior no crescimento intelectual e na troca de saberes. O mais interessante é que esses espaços têm características em comum que são cruciais. Eles precisam de equipes com profissionais de várias áreas, têm liberdade para adaptar as atividades às necessidades locais e, o mais importante, o objetivo ali não é só passar o tempo, sabe? O foco é o empoderamento de verdade e a inserção social ativa de quem participa. A gente falou tanto em empoderamento, mas o que essa palavra realmente significa nesse contexto? Agora a gente vai mudar o foco do o que e do onde para o porquê por trás de toda essa estrutura. A definição formal diz que empoderamento é promover a conscientização e a capacidade de influenciar. Na prática, é sobre dar a uma pessoa ou a um grupo as ferramentas para que eles mesmos possam fazer mudanças importantes no seu próprio ambiente, se tornando protagonistas da própria história. E essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. Empoderamento é o exato oposto de tutela. Não se trata de decidir pela pessoa idosa, mas sim de garantir que ela tenha as ferramentas e a confiança para tomar as próprias decisões sobre a sua vida e a sua comunidade. A gente pode até pensar nesse processo como uma jornada de 3 passos. Primeiro, se promove a consciência sobre os direitos e as potencialidades. Segundo, se incentiva a assumir esse poder de influência. E, por fim, se capacita para realizar mudanças sociais e políticas de verdade no seu entorno. Isso tudo nos leva à grande transformação que essas iniciativas buscam, a passagem de um papel mais passivo para o de um cidadão ativo e que participa de verdade. Vamos ver como tudo isso se conecta para gerar esse impacto. No final das contas, o propósito de tudo isso é um só: preparar as pessoas para uma vida ativa e participativa. É sobre o exercício pleno da cidadania, usando todas essas atividades para se fortalecerem como sujeitos de direitos e deveres na sociedade. E aqui vai uma analogia que eu acho poderosa para a gente guardar essa ideia. Não devemos encarar esses centros como salas de espera para o fim da vida, mas sim como verdadeiras academias para a cidadania. Assim como a gente exercita o corpo, a educação permanente exercita a autonomia e fortalece o músculo dos direitos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Existe uma diferença muito grande entre ser um idoso e ser um velho. A primeira palavra
remete a um sujeito de direitos, com dignidade e participação. Já a segunda, muitas vezes, é ligada à passividade. A educação permanente é a ferramenta que nos permite construir uma sociedade que valoriza seus idosos. A questão que fica é: que futuro a gente está construindo para o envelhecimento?